Boa tarde, meus alunos, sétimo ano, Dedila Melo, trazendo aqui mais uma aula de hoje, nesse dia 11 de maio de 2021. E nós já tivemos a primeira parte que fizemos comentário de algumas questões da aula anterior. E aqui eu quero mostrar para vocês agora a multiplicação com números inteiros. Até o momento vocês conhecem a multiplicação com números naturais. E quando se vai multiplicar números inteiros, a gente vai ter que observar a questão dos sinais. Lembrando que número inteiro, né, tem número que é positivo e tem número que também é negativo. Então, esses sinais a gente tem que receber algumas informações de como fazer a multiplicação com números inteiros. Então, quero ler aqui com vocês essas páginas 59, a página 60 e a página 61, falando das propriedades e explicando, mostrando para vocês como é que a gente faz a multiplicação. Então, aqui a primeira, quero ler aqui com vocês. Apesar de a ideia de número negativo ser largamente utilizada desde o século 17, ela só foi plenamente aceita a partir do século 19. A multiplicação com números negativos foi mais difícil de ser aceita e compreendida naquela época. Passou-se um longo tempo para que os matemáticos pudessem dar um resultado para a multiplicação de dois números negativos, né? Dá um sentido. Então, para multiplicar números inteiros, acompanha os seguintes casos. Aí eu tenho aqui o primeiro caso. Os dois fatores são números inteiros positivos. Essa palavra fatores, lembrando aqui que são os termos da multiplicação. Então, você está aqui dizendo que você vai multiplicar números inteiros e que os dois números são sinais positivos. Veja aqui o exemplo. Eu tenho mais 6 multiplicado por mais 4. Os dois fatores são positivos. Aí eu multiplico 6 vezes o 4, que dá igual a 24. Então aqui foi colocado o mais 4 sem o parêntese e o mais 6 sem o parêntese, né? E, claro, sem o sinal. Quando o número não tem um sinal, lembrando que ele é um sinal positivo, né? Aí aqui nós temos outro exemplo também. Nesse caso, o fator 8 é positivo, o fator 15 também é positivo, né? Então vejam que o mais 8 é igual a 8 e o mais 15 é igual a 15, e o produto de 8 vezes 15, né? A multiplicação 15 vezes o 8, você vai encontrar 5 vezes 8, 40, vai 4, e 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Aí você vai encontrar aqui o 120. Então, o que diz aqui em resumo? A multiplicação de dois números inteiros positivo dá um número inteiro positivo. Isso aqui é importante a gente lembrar, que a multiplicação de dois números positivos, o produto será um número positivo, né? Como se você tivesse na verdade, multiplicando o número natural, né? Aí o segundo caso, um fator é um número inteiro positivo e o outro é um número inteiro negativo. Nesse caso aqui, veja que já muda a situação, né? Um é inteiro positivo e o outro é um número negativo. Como é que vai ficar? Então, aqui no nosso exemplo, quem é que está aqui positivo é o mais 6, multiplicado pelo esse número menos 4. Então, eliminando o parêntese, eu tenho mais 6 é igual a 6. Esse número menos 4, ele está sendo escrito aqui, como eu tenho um fator 6 é positivo, ele vai multiplicar esse número negativo 6 vezes. E a multiplicação, lembrando que é uma adição de parcelas iguais. Então, é por isso que aqui aparece o menos 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Lembrando que aqui
eu tenho uma adição de parcelas iguais, todas são negativas, vou juntar todas, né? 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 vai dar igual a 24 e o sinal comum menos 24. Consideremos agora a multiplicação, ou seja, menos 6 multiplicado por mais 4, né? Veja o que foi que apareceu aqui, ó. Menos 6 é igual a menos o oposto de menos 6, que é mais 6, e menos, tá aqui ele, mais 6 vezes mais 4 dá igual a mais 24, e o sinal de menos aqui antes do parênteses vai mudar, eu vou encontrar menos 24. Esse exemplo aqui, esse caso, ele mostra para nós que se eu multiplicar o mais 6 vezes menos 4 e menos 6 vezes mais 4, ambos eu vou encontrar o número menos 24. Então, o que diz aqui em resumo? A multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo, em qualquer ordem, resulta em um número inteiro negativo, né? Então, a gente tem que entender isso. Quando eu multiplico números de sinais contrários, né? Um é positivo e o outro é negativo, o produto será negativo, né? Quando eu falo sinais contrários, é quando um for positivo e o outro negativo. E o terceiro caso, os dois fatores sejam números inteiros negativos, né? Quando os dois forem números negativos, ou seja, eu estou aqui com o número menos 6, que será multiplicado por menos 4. Então, quem fica aqui no lugar da interrogação? Eu tenho menos 6 multiplicado por mais 2. Quem fica aqui na interrogação? Então, vamos aqui observar o seguinte. Se eu tenho o menos 6 multiplicado por 0, nesse lugar aqui você vai ter o número, né, 0. Menos 6 multiplicado... Deixa eu corrigir aqui. Nesse lugar aqui, quando você multiplicar o menos 6 multiplicado por 0, você tem aqui 0. O menos 6 multiplicado por mais 1 é igual a menos 6 aqui, ó. Quando você multiplicar o menos 6 por mais 2, aqui vai ser igual a menos 12, né? Então, continuando aqui nessa tabelinha, vejo que eu já coloquei aqui alguns, ó, 0, menos 6 e menos 12, que está aqui, ó. Observando a linha dos resultados, notamos que cada resultado à sua esquerda, né, cada resultado à sua esquerda tem 6 unidades a mais que o resultado anterior, ou seja, menos 12 mais 6, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Então, 0 mais 6, aqui eu vou encontrar 6. E o outro eu vou encontrar 12, né? Ou seja, 6 é aqui, posso escrever 6 ou mais 6, aqui 6 mais 6 vai dar 12. 6 mais 12 vai dar mais 18. E aqui 18 mais 6 igual a mais 24. Então aqui é que vocês entendam que na multiplicação de dois números inteiros negativos resulta também em um número inteiro positivo. Então o que a gente vai ter que resumir aqui? Quando nós estamos multiplicando números que têm sinais iguais, o produto será positivo. Quando é que tem sinais iguais? É quando você multiplicar os números, por exemplo, menos 6 multiplicado por menos 4. Esses números têm sinais iguais? Tem. Ambos são negativos. Então, o produto dele vai ser positivo. No caso, 6 vezes 4 igual a 24. Imagina que, ao invés de ser menos, aqui fosse mais.
mais 6 vezes, e aqui também fosse mais 4. Então, mais 6 vezes mais 4 igual a mais 24, né? Então, o que nós temos que lembrar é sempre que eu estiver fazendo uma multiplicação e os sinais dos termos, dos fatores forem iguais, o produto será positivo. E quando for o contrário, se eu tiver menos 6 multiplicado por mais 4, ou se eu tiver mais 6 multiplicado por menos 4. Veja que aqui, nessa situação, o produto é de um número negativo pelo número positivo. São sinais contrários. Nesse caso, a gente vai lembrar de dizer que o sinal aqui será negativo. 4 vezes 6, 24. 6 vezes 4 é 24, né? Então, lembrar, se os sinais tiver sinais diferentes, o produto será negativo. Se for sinais iguais, o produto será positivo. Então, aqui tem algumas observações que são feitas. Eu acho interessante a gente falar sobre eles aqui. Vamos olhar aqui com calma. Observação: usando o oposto de um número inteiro, podemos chegar ao mesmo resultado. Veja aqui, é menos 6 multiplicado por menos 2. Esse menos 6 eu posso escrever ele como sendo menos mais 6 vezes menos 2. Então, esse menos, veja, menos, aí eu tenho aqui mais 6 multiplicado por menos 2 igual a menos 12. E esse menos, antes do menos 12, olha, negativo, vai ficar mais 12. Então, veja que menos 6 multiplicado por menos 2, nós encontramos aqui mais 2. Então, para determinar o produto de dois ou mais números inteiros diferentes de zero, calculamos o produto dos módulos dos fatores e, se a quantidade de fatores negativos é par, o produto é um número positivo. Se a quantidade de fatores negativos é ímpar, o produto é negativo. O que isso quer dizer para nós? Quando você estiver multiplicando dois números, no caso aqui positivo, positivo, o produto é positivo. Um fator é negativo. Então aqui eu tenho menos 78, né? Vai ser negativo. Aqui eu tenho menos 2 vezes menos 20. Ambos são dois fatores negativos. O produto vai ser positivo, né? E aqui falando da questão da quantidade, ó, veja que aqui eu tenho uma multiplicação de 3 fatores, o menos 7, o mais 2 e o menos 5. O que está dizendo aqui? Se a quantidade de fatores negativos é ímpar, o produto é um número ímpar. Se a quantidade de fatores negativos é par, o produto é um número par, né? De fatores. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. São 3 fatores, né? São 3 fatores. Então eu tenho aqui, ó, menos 7 vezes mais 2 vai dar menos 14. Menos 14 vezes menos 5. Aqui eu tenho, né, 2 números negativos, o produto será positivo. Então aqui tem 2 fatores negativos, o produto será positivo. E no outro exemplo eu tenho o mais 2 multiplicado por menos 15, multiplicado por menos 3, multiplicado por menos 6. Então, esse produto mais 2 vezes menos 15, multiplicando vai ficar menos 30, ou seja, é menos 30 porque tem sinal contrário, um negativo, outro positivo. 2 vezes 15 dá 30, menos 30. E aqui eu tenho produto, dois sinais iguais, ó, fica positivo, 3 vezes 6, 18. Então aqui no caso, o que eu encontrei? Menos 30 vezes mais 18, nós encontramos menos 240. Desculpa, menos 540. Aqui no caso vai ser 30 vezes 18. Ó. Você vai fazer essa multiplicação
8 vezes nada, nada, 3 vezes 8, 24. 1 vez nada, nada, 1 vezes 3, 3. Ó. Juntando aqui, nós temos esse número 540. Ele é negativo porque você tem sinais contrários. Ó. Um é menos e o outro é positivo. Então, vejam aqui que eu posso fazer também 2 multiplicado por menos 15 vezes, menos 3 vezes, menos 6. Eu tenho 2 vezes o 15 vezes 3 vezes 6. Então, dá menos 90 vezes 6, que dá menos 540. Então, aqui está só dizendo que 3 fatores negativos, o produto é negativo. Quem são os 3 fatores negativos? Ó? É o menos 15, o menos 6 e o menos 3. Então, aqui vai encontrar um produto negativo, né? Então, essa regra desses sinais é importante você lembrar. Quando estiver fazendo multiplicação, se os sinais forem iguais, o produto é positivo. Se os sinais forem diferentes, o produto será negativo, né? E aqui vem aqui as propriedades, que é importante a gente conhecer, né? Lembrar, falar sobre elas. Ó. Propriedade da multiplicação. A primeira propriedade, o produto de 2 números inteiros é sempre um número inteiro. Ou seja, se você multiplicar um número inteiro mais 7 vezes mais 9, vai dar mais 63. Então, mais 63 é um número inteiro. É o 0 multiplicado por menos 41, é igual a 0, né? O 0 pertence também aos inteiros. O menos 2 multiplicado por mais 16, ó, são sinais contrários. Produto negativo, menos 32 pertence aos inteiros. Menos 7, menos 11, ó, são sinais iguais, o produto vai ser positivo. Então, quando eu multiplico 2 números inteiros, o produto será sempre um número inteiro. E a segunda propriedade é a ordem dos fatores não altera o produto. Observe que o primeiro fator aqui é menos 9 multiplicado por 12. Aqui, o primeiro fator é mais 12 multiplicado por menos 9. Mas o produto é o mesmo. No caso aqui, menos 108. E a terceira propriedade, a propriedade associativa, é quando você tiver 3 termos, no caso aqui, o menos 10, o mais 8 e o mais 5, aqui é uma multiplicação, você pode associar os 2 primeiros e multiplicar pelo terceiro. O que significa isso? É fazer essa conta primeiro, menos 10 vezes mais 8, que vai dar menos 80. E esse produto, resultado dessa multiplicação, você multiplicar pelo outro fator. Ou você pode associar os 2 últimos e somar com o primeiro, que o resultado é o mesmo, né? Não vai se alterar, né? O produto é o mesmo, que é a propriedade associativa. A quarta propriedade é lembrar para vocês que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Você pegar o número inteiro, qualquer número inteiro multiplicado por mais 1, observe aqui, ó, é o mais 1. Não é o número menos 1, é o mais 1. Ele, multiplicado por qualquer número, vai ser igual ao próprio número. Então, ele é o elemento neutro da multiplicação. E a quinta propriedade é a propriedade distributiva em relação à adição, né? O que significa essa propriedade? Você tem aqui uma multiplicação de números, né? Eu tenho aqui o menos 9, que vai ser multiplicada e tem um parênteses, e dentro do parênteses tem o número menos 3 e o número mais 7. Então, a propriedade distributiva está dizendo para nós que esse número que está fora, ele vai ser multiplicado pelo menos 3, né? E multiplicado também pelo mais 7. Então, é por isso que aqui aparece o menos 9 vezes menos 3, né? Como aqui eu quero, é um produto, eu tenho que somar esses produtos para encontrar. Eu tenho que somar para encontrar o resultado final, né? Então, menos 9 também vai ser multiplicado por mais 7. Ou seja, tudo que está dentro do parêntese será multiplicado pelo 9, né? Então, menos 9 vezes menos 3 vai dar mais 27. Ó. Esse valor fica igual a mais 27. Ele fica positivo porque ambos são sinais
negativos, e aqui 7 vezes 9 é igual a 63, ó. Ele é negativo também não, ele é negativo porque eles têm sinais contrários, ó. E por último eu tenho menos 63 mais 27, ó, que já é uma adição, que vai dar igual a menos 36. Uma outra maneira também que você poderia fazer era calcular logo o que está dentro do parêntese, né? Você teria aqui esse valor menos 3 mais 7 vai ser igual a mais 4, né? E aqui você já encontra menos 36. 4 vezes 9, 36, e são sinais contrários, o produto será negativo. Então, essas explicações que eu estou dando para vocês, elas devem ser ouvidas, memorizadas. Vocês vejam o livro de vocês de novo, leia o conteúdo novamente, veja os exemplos que estão aí, que vocês vão entender. Então, vamos aqui fazer com vocês, pelo menos aqui o primeiro quesito. Veja como é simples. Olha, eu quero que vocês multipliquem aqui o menos 7 multiplicado por menos 5. Então, aqui eu de cara já multiplico logo 7 vezes 5 igual a 35. Qual é o sinal que eu vou botar? Aí eu vou analisar. Eles têm sinais contrários? Tem, ó. Um é positivo e o outro é negativo. Então aqui vai ficar negativo. Menos 35. Sempre que eu multiplicar número que tiver sinais contrários, o produto será negativo, né? E aqui eu vou multiplicar 9 vezes 8, 72. Qual é o sinal? Aí eu vou observar que o 9 é negativo, o 8 é negativo, então aqui será positivo. Por quê? Quando eu multiplico o número de sinais iguais, o produto será sempre positivo. Aqui no caso, ó, são sinais iguais, então vai ser positivo. 3 vezes 10, 30. Aqui no outro são sinais diferentes, então vai ser negativo. 9 vezes 11, 99. Menos 7 vezes mais 6 é negativo, porque eles são sinais contrários. Então, você vê 7, 42. Aqui são sinais iguais, ó, então vai ser positivo. 6 vezes 11, 66. Então, para cada um desses quesitos, vocês tentem fazer aí, vejam as explicações, e na próxima aula a gente fazer a correção dela. Então, inicialmente, eu peço que vocês façam essa atividade, né? Respondam ela, tirem uma foto e enviem para nós aí no decorrer da semana. Então, até a nossa próxima aula de sexta-feira, e bons estudos e uma boa tarde a todos.